Você sabia que o Corinthians já gastou 171 milhões de reais com pagamentos de dívidas na FIFA e também na CNRD apenas nos 2 últimos anos? 171 milhões de reais permitiriam, por exemplo, ao Corinthians buscar vários reforços extremamente importantes ou garantir pagamentos de salários de jogadores badalados, que certamente garantiriam um enorme acréscimo técnico ao timão. Mas, por conta de erros de contratações de gestões anteriores, Osmar Stabile e companhia têm pago uma conta bastante alta. Nessa temporada, por exemplo, foram cerca de 40 milhões de reais para o Santos Laguna em relação a Félix Torres. Também nesse ano, 40 milhões de reais com Matias Rojas, enorme erro de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Por último, mas não menos importante, Osmar Stabile desembolsou 42 milhões e meio de reais com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro, essa compra que era de 23 milhões, por conta de todas as dívidas, juros e correção monetária, o valor salta de 23 para 42 milhões e meio de reais. Corinthians que também já fez outros pagamentos e agora precisa, mesmo depois de gastar 171 milhões de reais, alcançar mais 10 milhões de reais urgentemente para poder registrar novos atletas a 2 transfer bans contra o Timão. Um de 8 milhões de reais, referente a José Martínez, jogador comprado do Philadelphia Union, não houve pagamento por parte do Corinthians. O Timão ainda precisa gastar cerca de 2 milhões de reais com 3 multas impostas pela FIFA. Toda vez que você perde um processo na FIFA e é condenado a uma multa, e a soma dessas 3 multas vai custar mais 2 milhões de reais. Antes de resolver esses novos problemas de transfer ban, o Corinthians está impedido de registrar atletas. E Wesley, Arthur e qualquer outro reforço na mira corintiana não poderá ser inscrito pelo clube. O que você pensa sobre mais essa situação grave envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje o GE deu uma informação que o Matheus Pereira está brilhando nos treinos. E o Diniz está focando nele para ser o novo camisa 10 do Corinthians, para ser o novo armador de jogadas do clube, do time, até porque o Corinthians pensa em vender o Bidon, pensa em vender o André, e ele quer usar o Matheus Pereira um pouco mais à frente. Enfim, se for para usar um pouco mais à frente, tem que ser no lugar do Garro, né? Porque o Bidon, ele marca pelo lado esquerdo, eu não vejo o Matheus Pereira fazendo isso. O André vem por dentro como um volante mais lá de trás, aí não mudaria nada, porque a matéria diz que ele está pisando na área, tá chutando a gol, enfim, são vários elogios ao Matheus Pereira, tá dizendo que ele tá se destacando nos treinos, né, na intertemporada, no CT Joaquim Grava. O Matheus Pereira contribui para que o time tenha inteligência tática, segundo o Diniz aqui na matéria do GE, capacidade de atuar em espaços curtos, qualidade no passe, boa movimentação, chegando na área e atuando como elemento de surpresa no ataque. Meu amigo, aqui descreveu o Rivaldo, mas é o Matheus Pereira, enfim. Tá aí, meu irmão, matéria do GE colocando o Matheus Pereira lá em cima, e fez um gol, né, no amistoso, lembrando que é jogador do Fortaleza, tá? Tem contrato até o final do ano, se o Corinthians quiser comprar, né, tem passe aí fixado, né, os direitos fixados para o Corinthians comprar do Fortaleza, então é bom que o Matheus Pereira se valorize mesmo dentro de campo, para quem sabe o Corinthians comprar em definitivo do Fortaleza, né? Deixa o like aqui. Olha só, tem os reforços, né, caseiros no Corinthians, hein? O Vitinho, né, nosso querido Vitinho, atacante Vitinho, e o lateral esquerdo Hugo, começaram a transição, tá? No gramado, a transição física, né? Que é a fase final aí da reintegração a estar à disposição, né? Ao elenco, estar à disposição do Fernando Diniz, e, aliás, o Corinthians já programa que nos primeiros jogos do Corinthians, na volta agora da Copa do Mundo, os dois já estarão à disposição, tá? O Hugo, lateral, está afastado desde 5 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, né, na vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Capivariano, né, no Campeonato Paulista. E, enfim, já operou, está recuperado e está aí. E o Vitinho se recupera de uma lesão no quadril desde o dia 30 de abril, tá? Na vitória por 2-0 diante do Peñarol do Uruguai, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A expectativa é que os dois fiquem à disposição na volta já aos jogos. Corinthians entra em campo oficialmente dia 23, às 19h30, tá? Quando recebe o Remo na Neoquímica Arena pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá? E os reforços, tem o Tchoca também, tá?
Esse já voltou a treinar normalmente, com o elenco, se recuperou de uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, e agora é para cima, né? São os reforços caseiros aí, tá? Deixa o like e comente aqui embaixo. Pedro Raul pode jogar no Inter de Porto Alegre? Há um interesse do Pedro Raul no Inter? Eu vou cravar para você agora, sim ou não, tá? Olha só, a informação vem lá do Sul, né, que o Inter colocou o Pedro Raul, né, no radar, que o Abel Braga ligou para ele. Enfim, informação que eu recebo é que o Inter não tem interesse no Pedro Raul, infelizmente, tá, gente? Porque é um jogador que pouco atua, né, já treina bem, mas no Corinthians, entrando em campo, falta confiança para ele, não consegue jogar. Ganha 750 mil por mês, seria uma baita economia. Então o Inter não tem interesse, até porque o Inter sabe que o Corinthians quer 100% dos salários deles pagos, né, no empréstimo, tá bom? Então já apurei essa informação dentro do Corinthians, que o Inter já falou não quer, foi oferecido para o Inter, essa é a verdade. O Pedro Raul foi oferecido, né, ao Inter de Porto Alegre, e não há interesse do Inter, tá? O Inter tem alguns jogadores aí que é para contratar da posição, que é o Alex Arce, o paraguaio que disputou a Copa do Mundo, ou o uruguaio Maxi Gomes, mas o Pedro Raul não interessa, tá, ao Inter, né? Informação aí que eu estou passando para vocês, tá? Ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2028 e já foi emprestado para o Ceará, mas na época o Ceará pagou metade do salário, né? Vitória e Remo, né, procuraram um jogador, mas não houve, né, chances do jogador ser contratado porque tem que pagar 100% do salário. Vitória e o Remo não tem. O Inter, que poderia ter, não tem esse interesse de fazer esse tipo de negócio, tá? Então ele foi contratado aí pelo Corinthians em fevereiro de 2024, custou 5 milhões de dólares, né? Enfim, 25 milhões de reais, mais esse salário aí, tá bom? Então esquece, torcedor corintiano poder estar feliz aí, né? O Fabrício Soldado vai fazer a boa para nós aí, é corintiano, esquece, tá? O Inter não tem interesse no Pedro Raul, e eu por isso dentro do Corinthians, tá? O Corinthians ofereceu e o Inter não quis. Proposta da Juventus da Itália para o volante André. Eu trouxe com exclusividade há mais de 10 dias, você pode procurar aí, que a Juve entrou em contato com o Corinthians, fizeram até uma reunião de videoconferência para saber os detalhes, né, do negócio. Eu tenho mais informações novas para passar. A Juventus, antes da parada da Copa do Mundo, assistiu, né, mandou representantes ao Brasil para assistir os últimos jogos do André. No último, inclusive, ele marca 2 gols. Ele evolui nos últimos jogos, bem quando os representantes da Juventus estavam aqui no Brasil. A Juventus, como eu já havia cravado, eu que cravei a proposta do Milan. Talvez se eu não tivesse revelado essa proposta do Milan para a Juventus, o jogador já nem estaria aí, né? Foi numa sexta-feira à noite, e na mesma sexta eu trouxe que o Juventus também tinha feito uma proposta, mas eles deram preferência para o Milan. Já me falaram que a Juventus sabe que o Corinthians recusou 17 milhões de euros, né, do Milan, e vieram, né, com um valor maior ali sendo especulado e cogitado, mas a proposta oficial ainda não chegou, e até porque o Corinthians já avisou, né, a Juventus que não vende por menos de 20 milhões de euros só a parte do Corinthians, tá? Então o Corinthians está esperando uma proposta, né, já nesses valores de 20 milhões de euros, é o que o Corinthians está pedindo para negociar o jogador com a Juventus, que chegou até a mandar representantes recentes no Brasil. O Milan está fora da parada, hoje o time de Turim está na frente, né? E quem sabe vai pagar os 20 milhões de euros da parte do Corinthians, e o André vai jogar na Itália para ser o novo Pogba da Juventus, né? Enfim, a gente aguardar agora, mas a informação que foi dada lá atrás, né? Pelo canal Café do Setorista, sempre em primeira mão para você, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.